Quantos querem ouvir Deus falar nesta manhã? Glória a Deus. Pastor Davi, venha cá, meu filho. Glória a Deus, já fazia tempo que a gente tinha escutado o pastor Davi. Pastor Davi é pastor da nossa igreja hispana. Não é todo domingo de manhã que eu tenho ele aqui na nossa igreja, não é? Já está fazendo falta, estou com vontade de trazer ele de volta. Não é, irmãos? É verdade ou não é? Mas vamos orar por ele, amém? Davi, para mim, é um filho. O filho homem que Deus não me deu, deu Davi para mim, não é? Então vamos de pé mais uma vez, vamos orar pelo homem de Deus. Pastor Tiago, venha cá, meu filho. Esse outro aqui, esse outro pastor também é meu filho também. É meu genro, irmãos. Amém? Nós oramos muito para Deus dar genros bons para mim. Quando o Karine e Carol era criança, eu já orava pelos meus genros. E quando a gente ora, Deus dá, e dá mesmo, irmão. Está aqui, a bênção que Deus deu para a minha família. Pastor Tiago. A diferença entre eu e o pastor Davi é que ele nasceu com cabelo e eu sem. A barba já chegou lá, ó. Senhor, aqui está o teu filho, que nesta manhã traz esta incumbência de ser a tua voz. Eu oro por ele, Senhor, eu abençoo o teu filho. Eu oro para que o Senhor lhe dê ousadia, intrepidez, humildade, unção, e que ele possa nesta manhã, Senhor, ser o canal da tua voz para a tua igreja. Que toda voz se cale e que apenas a tua voz se ouça no teu santuário, Senhor. Prepara o coração da tua igreja para receber a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Quero saudar a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Pode baixar o microfone, porque eu tenho costume, os irmãos já me conhecem. Aqueles que são mais antigos já me conhecem, amém? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6. Oséias é o próximo capítulo depois de Daniel, amém? Quero aqui nessa manhã trazer da parte do Ministério Hispano a nossa saudação. Para nós é um motivo de alegria estar em casa, amém? Porque essa também é a minha casa. Apesar de não estar presente com os irmãos sempre pelo domingo pela manhã, realmente é muito puxado, 2 serviços. Mas graças a Deus que nos tem dado a vitória, estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor nessa manhã. Gostaria de pedir as vossas orações com respeito ao Ministério Hispano, que Deus continue nos abençoando, trazendo palavra, trazendo revelação e a presença dele em nosso meio. Nós contamos também com o apoio na divulgação, afinal de contas somos parte da mesma igreja e cada um de nós conhecemos hispanos, pessoas de língua hispana, a qual precisam ouvir da palavra de Deus. Atos nos fala de que enquanto os líderes da igreja, os apóstolos, se concentravam no conhecimento da palavra e na oração, homens e mulheres foram levados a falar as boas novas do Evangelho. Amém? Este é o papel da igreja. Enquanto os líderes da igreja buscam ao Senhor, oram e se preparam, a igreja trabalha e fala de que há um Cristo que muda a vida, que transforma, que salva, que prepara e liberta e leva para o céu. Amém? Então eu conto com a divulgação dos irmãos, o nosso culto no domingo à tarde, às 4:30 da tarde, e gostaria de que os irmãos entrassem em atividade, para juntos ganharmos para o reino aqueles que precisam, amém? Oséias capítulo 6, nós estaremos lendo e de certa forma estudando um pouco nessa manhã sobre este profeta que é o primeiro dos profetas menores. Menor não por conta do tamanho ou pela sua importância, mas menor pelos escritos que eles tiveram. Ele foi um livro escrito para mostrar o amor de Deus em relação ao pecado do povo. Deus demonstra através do livro de Oséias, ou do profeta Oséias, o seu amor para um povo que estava vivendo sim uma plenitude de riqueza. Tudo para o povo de Israel, ou seja, do reino do norte, estava indo bem, tudo ia de vento em polpa, como podemos dizer. Estavam sendo abençoados em tudo, mas estavam perdendo a sensibilidade espiritual. E há muitas vezes nesse momento onde a palavra de Deus vem ao nosso encontro e fala de forma a trazer-nos mais uma vez o que realmente é importante para a nossa vida, para o nosso contexto atual. E Oséias é
levantado pelo Senhor para trazer de forma literal, sentir na sua pele ou no seu coração, a traição do povo de Deus para com ele. Se você ler o livro de Oséias, você vai entender que Deus o coloca em tarefas que nenhum de nós aqui gostaríamos de passar. Sim ou não, pastor Tiago? Nenhum de nós gostaríamos de experimentar na pele ou no coração, nas emoções ou no sentimento, o que este homem vivenciou. Porque Deus o trata de uma forma realmente literal, aonde ele entendesse, para que ele pudesse ministrar com autoridade, o que é ser traído ou ser, de certa forma, colocado de lado. Esse era o sentimento que Deus queria passar através de Oséias para o povo desse tempo. 753 a 715 a.C. foi o tempo a qual Oséias escreveu este livro. E essa história hoje nos vai ensinar algumas verdades. Quantos podem dizer amém? Amém. Oséias 6, versículo 3 nos diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, porque ele traz para nós uma advertência, um despertamento, um convite da parte de Oséias, assim para com o povo. É interessante que existem duas versões teológicas para esses versículos do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Uma primeira parte acredita que era o povo dizendo a Deus, a segunda parte acredita que era Oséias dizendo ao povo. Eu fico com a versão de que seria Oséias trazendo ao entendimento do povo o despertamento de que era necessário se aprofundar no conhecimento do Senhor. A minha versão está baseada porque nos capítulos anteriores a palavra conhecimento é mencionada por Oséias diversas vezes. E alguns estudiosos pensam ao contrário, mas não é sobre isso que nós queremos falar. O que eu quero ministrar nesta manhã é a importância da igreja atual, século 21, 2018, fevereiro, a qual nós precisamos continuar conhecendo ao Senhor. Nosso tema nesta manhã é continuar conhecendo ao Senhor, ou conhecer ao Senhor. Muitas vezes, meus amados, a nossa vida, ela é pautada em momentos ou em situações a qual pensamos ou temos a ideia de que conhecemos ao Senhor. Nós podemos conhecer de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ter uma revelação ou entendimento do que a letra nos fala, mas se não estivermos perceptíveis à sensibilidade real da presença do Senhor Jesus em nossas vidas, realmente a letra não vai valer a pena, realmente o conhecimento não vai valer a pena. E é isso que o profeta Oséias vem trazer ao povo, o despertamento e o entendimento de que nós precisamos não somente conhecer, mas continuar conhecendo ao Senhor. Existe uma grande diferença entre conhecer e continuar ou prosseguir conhecendo ao Senhor. Quando nós entendemos que conhecer significa, eu posso até ser apresentado ao pastor Tiago, eu posso conhecer com quem ele é casado, eu posso entender que ele tem 2 filhos, eu posso entender a sua profissão, eu posso saber o homem que ele é com suas características, através de um breve relato do que me foi falado. Mas quando eu prossigo em conhecer, o pastor Tiago significa dizer que eu começo a desenvolver um relacionamento pessoal com ele, e eu começo a identificar quais são os seus gostos, quais são os seus desejos, o que ele veste, o que ele não veste, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer, o que ele faz, o que ele não faz, seus sonhos, seus planos e seus pensamentos. Prosseguir conhecendo ao Senhor é muito mais profundo do que somente conhecer ao Senhor. O que Oséias vem dizendo ao povo, ou trazendo a importância ao povo é: eu sei que para vocês parece tudo está indo bem, eu entendo que para vocês a tua casa vai bem, o teu carro, a tua saúde, tudo está muito bem, mas falta o mais importante, que é ter profundo conhecimento e relacionamento do Deus a qual você serve. Conhecer o Deus a qual nós servimos é mais importante do que somente conhecermos através de forma talvez não tão pessoal. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 5, verso 39 e ao 40, Jesus escrevendo, falando, dizendo assim: examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que dizem e testificam a respeito de mim.
mas não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Meus amados, o conhecimento da letra ou da palavra de Deus, sem um relacionamento pessoal, somente nos faz conhecer um Deus de uma figura genérica, mas um relacionamento pessoal com Deus nos faz experimentar um propósito maior de Deus para nós, e o plano que Ele tem através de nós. Por isso Oséias se levanta com autoridade, nesse capítulo 6, depois de todo um pecado, depois de toda uma transgressão do povo, para lembrar ao povo: ei, nós não devemos somente conhecer, mas o nosso alvo e propósito é continuar conhecendo e tendo relacionamento com esse Deus. Quando nós olhamos para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, nós claramente podemos observar homens ou discípulos que conheciam sobre Cristo, tinham experimentado ou tinham visto tudo que acontecia com o Senhor Jesus, o que tiver ocorrido com o Senhor Jesus, mas não puderam ser perceptíveis a presença dele no caminho. Talvez você não entenda isso claramente, mas quando nós viemos à casa do Senhor e nós não percebemos claramente a presença do Espírito, nós não percebemos a presença de Jesus conosco, nós estamos perdendo realmente a essência de continuar conhecendo a Ele. Nós nos acomodamos com conhecer a Bíblia. É bonito recitar versículos, é bonito conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas mais importante do que isso é conhecer o Deus que você serve de forma íntima e pessoal. É saber de que Ele realmente está com você. Não importa se você tem a palavra junto ou não, a revelação dele está sobre a tua vida. Domingo passado eu tive uma experiência muito interessante. O grupo de louvor estava ensaiando. Quando eu entrei no santuário, eu pude sentir a presença do Senhor. Ainda faltavam 15 minutos para o culto. Eu comecei a levantar as mãos e adorar ao Senhor, porque nós percebemos que Ele está no ambiente. Nós temos que perder a nossa religiosidade de pensar que o culto começa às 11 e ele termina às 1. O culto, ele começa a hora que você levanta e ele só termina a hora que você deita, porque o nosso relacionamento com Deus é pessoal, e quem tem relacionamento pessoal com Deus não se desliga dele. Não tem hora para terminar, não tem hora para acabar. Relacionamento com Deus é de dia e de noite, é 24 horas por dia, é 7 dias na semana. Esse é o relacionamento a qual Oséias tentava dizer ao povo: não basta somente conhecer, não basta somente entender, você precisa prosseguir em conhecer ao Senhor. O conceito de prosseguir conhecendo está ligado diretamente ao preceito de relacionamento. Não se trata somente de crer em Deus, trata-se de realmente de conhecer a Deus. Eu ouvi uma frase essa semana que a princípio me choca, mas depois, quando eu entendi, eu percebi de que toda a verdade está nela. Muita gente está habituado a simplesmente crer em Deus. Quando a gente diz a gente crê, soa até bonito, mas a frase que eu ouvi foi a seguinte: eu não creio em Deus. Como é? Você na igreja, você não crê em Deus? Como é isso? Minha religiosidade pastoral já quis abrir a Bíblia e começar a ministrar. Mas aí a segunda parte da frase veio, e aquilo me falou profundamente ao coração. Eu não creio em Deus, eu conheço Deus. Porque nós precisamos crer naquilo que nós ainda não vemos, naquilo que nós ainda não temos conhecimento pleno, naquilo que ainda esperamos ou confiamos. Mas quando nós conhecemos ou prosseguimos conhecendo ao Senhor, nós entendemos que não é somente crer, é completamente descansar, é completamente confiar de que Ele está conosco. E o primeiro ponto que este versículo nos ensina é que quando nós desejamos prosseguir em conhecer ao Senhor, Ele revela a sua presença em nosso meio. Se há alguma coisa que Oséias nos pode ensinar nesse versículo, é essa: de que quando nós decidimos em nosso coração prosseguir conhecendo ao Senhor, Ele revela a nós de que está em nosso meio, em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossa rotina diária. Ele está conosco. Ele está conosco. Crer é muito menos do que confiar em Deus, porque muita gente lá fora diz que crê em Deus, uns no nível maior, outros em níveis menores, mas poucos realmente conhecem a Deus como um Salvador pessoal.
Poucos têm nele um relacionamento íntimo, aonde você sabe quando a palavra dele está sendo ministrada, aonde pelo um canto de um pássaro, ou quem sabe pelo brilhar do sol, você reconhece: é a misericórdia de Deus que me sustém, é a graça dele que me ajuda, é ele que me tem sustentado até aqui. É quando nós entendemos esse relacionamento pessoal com Deus, que nós somos mais gratos, pastor Messias. É aí que quando nós entendemos o relacionamento pessoal com o Senhor, que nós entendemos: é ele que tem feito tudo por mim, porque ele está presente e real na minha vida. Conhecer a Deus é ter um entendimento real de que Ele está conosco todo o tempo, de que Ele não nos abandona. Muita gente nos dias de hoje está betolado a conhecer ao Deus de forma superficial. E quando eu digo de forma superficial, eu não falo simplesmente Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem uma noção. Não, eu falo de gente que conhece a Bíblia. Porque eu sentei com pessoas essa semana de que conhece a Bíblia. Mais do que muitos de vocês aqui. E quem sabe mais até que eu. Mas a conhece como forma de letra, não como fonte de vida eterna. A palavra de Deus é profunda. Ela não é simplesmente um ato de conhecimento humano, mas é relacionamento. É relacionamento. A palavra do Senhor nos fala em 1 Samuel capítulo 3, verso 19: e crescia Samuel e o Senhor era com ele. É tão bonito quando nós lemos esse versículo e entendemos que o crescimento de Samuel não estava bitolado às coisas que ele fazia, mas estava vinculado a que Deus estava com ele. O crescimento de um cristão não é bitolado às coisas que você faz, porque você pode pregar bonito, você pode cantar afinado, você pode servir com um sorriso nos lábios, você pode estar na igreja pontualmente, mas isso não significa conhecer ou continuar prosseguindo conhecer ao Senhor. Tanta gente aceita Jesus, levanta as mãos e coloca isso como entendimento de que é conhecer a Deus, simplesmente aprender alguns versículos ou entender algumas coisas do que a palavra nos ensina. Mas prosseguir conhecendo é o desafio que nós temos do relacionamento íntimo a qual Deus nos chama. Quando Deus, na virada da tarde, chegava no jardim do Éden para procurar ter um relacionamento com Adão, diz que uma certa vez Adão ouviu a voz e se escondeu. Será que muitas vezes não temos passado a mesma experiência que Adão tem passado? Quando não estamos vivendo de acordo com a vontade ou o plano ou o propósito de Deus, ouvimos a voz, mas é mais fácil se esconder do que obedecer. É mais fácil dizer: não foi comigo, a palavra é para aquele irmão que não veio, a palavra é para aquele outro, é para fulano ou para ciclano, para mim não foi. Nós temos fugido do propósito de relacionamento, porque o relacionamento, pastor Tiago, tem coragem de olhar um no olho do outro e dizer: eu não concordo com você, a sua atitude está errada, o teu pensamento, o teu propósito está errado, porque nós temos um que nos guia, que nos direciona, meus amados. Propósito de relacionamento, olha o que Oséias nos ensina, para que venhamos a entender de que o Senhor está conosco. A revelação de que Ele está conosco todos os dias transforma a nossa atitude de vida. Quantos podem dizer amém nisso? Quando nós prosseguimos ao Senhor, em conhecer ao Senhor, tem que haver transformação, pastor Messias. Tem que haver mudança. Porque o relacionamento nos dá a intimidade de conhecermos um ao outro. Ele conhece nossas falhas, nossas fraquezas, sabe que somos pó, mas mesmo assim a sua misericórdia tem se renovado sobre nós, mesmo assim a sua mão nos tem sustentado, mesmo assim a sua graça nos tem alcançado e nos abrangido de forma a dizer: meu filho, ainda que você venha a pecar, ou ainda que venha a cair, ainda que você talvez venha a fraquejar no caminho, eu estou contigo. Prosseguir conhecendo ao Senhor é ter essa intimidade de que o Senhor está conosco todo o tempo. Nós não nos desligamos do Senhor quando nós terminamos o culto. Quando o texto diz que Samuel crescia, ele não crescia só dentro do templo. Ele crescia porque ele tinha intimidade com Deus. A minha pergunta para você, que sem resposta seja: qual tem sido o teu crescimento dentro da igreja do Senhor? Tem se limitado às 4 paredes? Nós cantamos bonito e pregamos bonito quando estamos dentro dessas 4 paredes, mas o que tem sido a tua vida com relacionamento fora da igreja? Prosseguir
em conhecer ao Senhor. Se nós só desejássemos conhecer a Ele, já seríamos de forma essencial abençoados. Mas quando nós colocamos em nosso coração prosseguir em conhecer ao Senhor, quando nós desejamos de forma ardente em nosso coração buscar ao Senhor, nós então experimentamos algo a mais, porque nenhuma palavra, nenhuma ação da qual nós colocamos a buscar a conhecer ao Senhor. Provérbio diz assim, capítulo 2, verso 4 e 5, se como prata buscardes e como tesouro escondidos o procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O desejo de relacionamento com Deus deve ser buscado como um tesouro. Assim como o desejo de encontrar uma joia, assim como o desejo de encontrar um tesouro escondido, assim deve ser o desejo do coração do homem e da mulher que deseja prosseguir conhecendo ao Senhor. Existe a diferença, e a diferença é estar em conhecer, modo superficial, prosseguir conhecendo.